A palavra sobre hoje é quase que uma continuação do domingo passado, porque nós vamos falar sobre valores, princípios que vão moldar a nossa plataforma, que vão moldar a nossa estrutura, que vão nos preparar para aquilo que nós viemos e queremos viver em Deus. João, capítulo 21, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 21, a partir do versículo 9, diz assim: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Está falando aqui dos discípulos, ok? Pedro e alguns discípulos. Então, quando eles desembarcaram, viram ali uma fogueira, e havia peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe então Jesus: tragam aqui alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Eles tinham acabado de vir de uma pesca miraculosa. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Essa rede estava cheia e tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fazendo o mesmo com o peixe. Amém, queridos? Essa história começa com o apóstolo Pedro, alguns discípulos. Eles estavam dentro de uma casa, trancafiados, porque estavam com medo de ser presos ou mortos. Essa história se dá logo depois da crucificação e ressurreição de Cristo Jesus. Então é a terceira aparição de Cristo para os discípulos, terceira vez que ele aparece com o corpo ressurreto. Por isso que eles não conseguiram identificar, porque o corpo ressurreto de Cristo, já comentei isso aqui domingo passado, era transfigurado, não era exatamente a mesma fisionomia. Então, trancafiados por dias numa casa, Pedro toma uma decisão: eu vou pescar. Deus me deu uma palavra muito forte sobre isso. Talvez eu pregue aqui um dia para empreendedores, ou talvez eu lance no assunto de GC, acerca da provisão de Deus. Como você atrai o favor de Deus baseado na sua decisão? Como atrair? Tem momentos que você toma uma decisão, assim como Pedro tomou. Ele tomou uma decisão: eu vou pescar. E logo depois dele, 6 discípulos acompanharam ele: eu também vou. Muito provavelmente porque o suprimento da casa estava acabando. Pedro tomou essa decisão, falou: eu vou pescar, preciso pescar. Ok. Nessa pesca passaram a noite inteira e não pegaram peixe nenhum. De manhã cedo, um homem que era Jesus, mas eles não haviam identificado a fisionomia, diz assim: ei, experimente lançar a rede do outro lado. Então eles, como nós lemos aí, conseguiram pegar 153 grandes peixes. Foi uma pesca miraculosa. Eles experimentaram provisão. Então Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos com o seu cartão de visita mais especial, trazendo provisão. Amém? Logo depois da provisão, Jesus chamou eles para a comunhão. Olha que interessante isso que eu vou te falar. Trouxeram grandes peixes. Quando chegaram na praia, é isso que nós lemos, quando eles desembarcaram na praia, Jesus já estava com tudo pronto: a fogueira, a brasa, o pão e o peixe assado. Jesus já estava servindo uma mesa de graça para os seus discípulos. Eles desembarcaram para ter comunhão, porque depois da provisão, que geralmente é o cartão de visita, é o primeiro contato que você tem com Deus, depois da provisão Ele espera que você venha ter com Ele a comunhão. Está entendendo aí, igreja? Jesus trouxe provisão para o seu casamento. Jesus te deu emprego. A gente brinca aqui que o GC é a melhor agência de emprego que tem em Joinville, amém? Irmão, se o cidadão está desempregado, traz para o GC, na hora, não dá uma semana, 2 semanas, rapidinho ele acha emprego do bom, irmão. Aleluia, amém ou não amém? Rapaz, o que a gente ouve de testemunho de gente que foi orada no GC por emprego. E geralmente é como Jesus entra na vida da pessoa trazendo provisão, mas depois da provisão Jesus está te esperando para ter comunhão. Olha que interessante isso. Depois da provisão vem a comunhão. Depois da prosperidade deve vir o quê? A gratidão. Comunhão não fala disso? Gratidão,
alegria, um momento de usufruir de coisas boas, de comungar com alguém. É disso que fala. Então, depois que Deus entra na sua vida, trouxe provisão em alguma área da sua vida, Ele está esperando que você tenha essa alegria, que você demonstre gratidão. E é interessante falar sobre isso aqui. Deus tocou meu coração para falar, porque essa semana nós estamos começando a mesa da graça, amém? Teremos a mesa da graça em fevereiro. Já tivemos em janeiro, teremos agora em fevereiro. Então, que você seja como Jesus. Quando os seus convidados chegarem na praia da sua casa, ou na sua casa de praia, posso ouvir um amém? Amém. Que você já esteja com tudo preparado. Fogueira, brasa, peixe, pão. Que você se disponha a servir. Que foi o que Cristo fez. Ele já estava preparando um banquete para o desjejum dos discípulos. Era o café da manhã. Eles passaram a noite inteira trabalhando e não pegaram nada. Vamos ler então a partir daqui, do versículo 14, para a gente dar uma continuidade aqui naquilo que Deus quer falar. Versículo 14. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: então cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: então pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado isso pela terceira vez. Algumas versões dizem que Pedro ficou entristecido. Ele ficou triste porque Jesus perguntou pela terceira vez. Não porque Jesus fez 3 perguntas, mas ele ficou triste pela terceira vez, pela terceira pergunta. Você me ama? Disse ele. Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: então cuide das minhas ovelhas. Essa passagem é um texto clássico. Certamente você já ouviu mensagens sobre isso, já leu algumas coisas sobre isso. Mas algo que Deus trouxe ao meu coração é que nem todo mundo sabe, talvez não fica claro para todo mundo, que esse texto que nós acabamos de ler diz respeito a um processo chamado cura interior que Pedro estava tendo. Pedro estava sendo curado no seu interior, nas suas emoções, por um trauma que ele mesmo havia provocado. Dias antes a este episódio, você sabe bem que Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, agora Jesus vem e faz 3 perguntas para Pedro. E é interessante notar que Jesus diz assim: Pedro, tu me amas 3 vezes. A palavra que Jesus usa aqui para ama é a palavra da raiz ágape, que é: Pedro, você me ama incondicionalmente? E Pedro responde assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que a resposta de Pedro à palavra amo é a palavra da origem fileu. Quem já viu ministrando algum casamento sabe que existe uma grande diferença e que existem várias palavras em grego para amor. O ágape, a palavra ágape, é o nível mais profundo, mais elevado de amor. É o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor incondicional. É como o amor que você tem pelos seus filhos. Já a resposta de Pedro, que é fileu, é o amor da amizade. Então, é tipo assim, Jesus pergunta: Pedro, você me ama incondicionalmente? E Pedro responde assim: Senhor, o Senhor sabe que eu te admiro demais, eu te amo como o melhor amigo da minha vida. Imagine a cena. Imagine quando você estava namorando com a sua esposa, hein? A primeira vez que vocês olharam no olho do outro, assim, a tua esposa cheia de amor, cheia de romance, seu coração diz assim: ai, quer saber? Eu te amo. Primeira vez que ela declarou isso, hein? Foi uma cena linda, marcante. Aí imagina você respondendo para ela assim: ai, quer saber? Você é muito legal para mim. Acabou, meu irmão, o relacionamento ali. Acabou, destruiu. Chega. Foi nas devidas proporções, foi mais ou menos assim. Pedro perguntou uma coisa, Jesus perguntou uma coisa, Pedro respondeu outra. E é
interessante notar também que Pedro, ele não foi acusado diretamente pelo seu erro. Você parou para pensar nisso? Jesus poderia chegar a Pedro: por que você me negou naquele dia? Você falou que comigo ia até a morte. Ele poderia ter chegado assim? Sim ou não? Sim. Poderia ter chegado direto ao ponto. Mas o fato é que Jesus trata do assunto sem chegar direto ao ponto. Sabe por quê? Porque quando Jesus quer tratar de um assunto com você, Ele não vai te vergonhar, Ele não vai te condenar, Ele não vai apontar o seu erro. Ele quer só curar o seu interior. Então algumas coisas precisam ser expostas. E Jesus traz à luz, Ele expõe algo que estava ferindo a vida de Pedro. Ele expõe sim, Ele traz à luz. Não para envergonhar. Ele não traz a luz para condenar, Ele não traz a luz para apontar, mas indiretamente Ele toca no assunto, porque Ele quer trazer cura interior para a nossa vida. Essa é a forma como Jesus age e a forma como eu aprendo que nós, como líderes, devemos agir. Jamais expor publicamente. Jesus estava ali com Pedro e os demais discípulos. Você jamais expõe publicamente a falha, o erro de um querido irmão. Jamais. Algumas coisas precisam ser tratadas? Precisam. Trate como Jesus tratou. Trate com amor. Peça ao Espírito Santo para te dar as palavras corretas, usar as palavras certas, o jeito, o momento correto de falar. É dessa forma que Jesus nos ensina. Ele trata do assunto para curar, não para condenar. E é interessante notar que o problema de Pedro aqui era com relação a ele medir o amor de Jesus. Por que ele negou Jesus? Por quê? Volta a fita aí um pouquinho. Lembra da história? Jesus disse assim: olha, um de vocês vai me trair. Aí depois Pedro responde assim: Jesus, eu vou contigo até a morte, porque eu te amo demais. O amor de Pedro, ele achava que era um amor incondicional. Por isso ele diz assim: eu vou contigo até a morte, eu entrego a minha vida por você. Aí Jesus libera a profecia: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Na cabeça de Pedro, presta atenção no que eu vou te dizer. Na cabeça de Pedro, ele não sabia o quanto ele amava Jesus. E ele achava que o relacionamento que ele tinha com Jesus deveria ser medido pelo tanto que ele amava Jesus. Ele achava que ele era bom, ele achava que ele era o cara, porque ele dizia assim: Jesus, eu dou minha vida por ti, eu me acabo por ti. Ou seja, ele não se conhecia. Ele achava que amava Jesus um tanto e não sabia, ele tinha problema. Sabe por quê? Porque para você identificar o tanto de amor que você tem por Jesus, você primeiro precisa saber o quanto você é amado por Jesus. Depois de entender o quanto Ele te ama, depois de entender o quanto você é amado por Deus, então você pode tentar medir o tamanho do seu amor por Deus. Queridos, você precisa entender, evangelho não é sobre o tanto que você ama Jesus. Evangelho é sobre o tanto que Jesus te ama. E tem gente na nossa geração que vive como Pedro, fica achando que o evangelho é de você para Deus. Não, eu tenho que amar Deus, eu tenho que me gastar, eu tenho, e fica criando expectativa errada. Expectativa errada gera frustração na certa. O evangelho é sobre o tanto que você ama Jesus. O evangelho é sobre o tanto que Ele te ama. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Isso é evangelho. É o tanto que Deus amou o mundo. É de tal maneira, é imensurável. E um detalhe importante que eu preciso apresentar a vocês, que faz toda a diferença. Nesse momento da vida de Pedro, ele ainda não tinha o Espírito Santo de Deus. Nesse momento, os discípulos ainda não tinham tido a experiência no dia de Pentecostes. Eles não foram cheios do Espírito. Isso faz toda a diferença na vida do ser humano, sabe por quê? Você só pode saber o tanto que você é amado por Deus quando você tiver a presença do Espírito Santo em você. Ora, não diz a Bíblia que o Espírito é que convence um homem? Do que ele convence, igreja? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu quero me ater aqui à palavra justiça. Ora, se é o Espírito que nos convence da justiça,
É o Espírito que pode dizer ao seu interior o quanto você é amado por Deus. Porque você sabe o que é justiça? Justiça é um posicionamento correto diante de Deus como filho. Você é aceito como filho, porque um dia Cristo morreu no seu lugar. Essa é a justiça de Deus sendo aplicada na sua vida. Quem te convence disso? O Espírito Santo de Deus. E Pedro até aqui, ele não tinha o Espírito Santo. Então nós temos dois Pedros. Um Pedro antes da descida do Espírito Santo e outro Pedro depois da descida do Espírito Santo. Rapidinho, 3 exemplos para você. Pedro antes do Espírito Santo. Ele passou esses dias trancafiado em casa, não saía para nada porque estava com medo de ser preso, com medo de morrer. Depois que ele desce o Espírito Santo sobre ele, ele é cheio do Espírito Santo, ele não tem mais medo de ser preso. Ele sai para pregar o evangelho com ousadia. E no dia que os soldados prendem ele, o que acontece? Deus envia um anjo do céu e liberta ele das correntes da prisão e da cadeia. Sem o Espírito Santo, ele estava com medo da cadeia. Cheio do Espírito Santo, ele está na cadeia e Deus manda libertar. Sem o Espírito Santo, lembra daquele episódio quando Jesus disse assim: ô Pedro, para trás de mim, Satanás. Lembra do episódio? O que aconteceu para Jesus falar para trás de mim, Satanás? Jesus estava falando da maneira como ele deveria morrer em favor da humanidade. Sem o Espírito Santo, Pedro não entende por que Jesus tem que morrer em favor da humanidade. Cheio do Espírito Santo. Agora Pedro recebeu o Espírito Santo, ele vai pregar o evangelho. Qual que é a primeira coisa que ele prega? Jesus morreu em favor da humanidade. E sabe o que é melhor? 3.000 pessoas se convertem. Aleluia! Sem o Espírito Santo, irmão, você é uma coisa, com o Espírito Santo você é outra. Pedro e os discípulos, sem o Espírito Santo, não conseguiam expulsar demônio de uma criancinha. Lembra da criancinha que chegou? Eles não conseguiram expulsar demônio. Jesus disse assim: é um bando de incrédulo. Até quando tereis comigo? Sem o Espírito Santo, Pedro não consegue expulsar demônio de uma criança. Mas quando ele é cheio do Espírito Santo, diz as Escrituras que ele estava indo para o templo com João. E na porta do templo tinha um mendigo, um coxo, um paralítico pedindo dinheiro. Pedro é usado por Deus, diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Você é um sem o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, você é uma pessoa completamente diferente. Mas o que eu quero te ensinar aqui é que somente através do Espírito Santo é que você consegue se sentir de verdade amado por Deus. Não tem como você entender a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus racionalmente. Somente através da pessoa do Espírito Santo falando ao seu interior. É importante você saber disso. Tem horas que Deus ministra a gente com tanto carinho, com tanto amor. Eu passei uma experiência muito forte quando estava morando em Reading, na Bethel. Acho que toda a igreja sabe que nós vivemos um tempo lá em família. E 2 meses, mais ou menos, aproximadamente 2 meses que eu estava lá. Teve um domingo que eu estava muito triste. Eu fiquei muito triste aquele domingo e eu não sabia explicar direito o motivo, a razão, eu não conseguia descobrir a razão. E naquele domingo, eu fui para a igreja do mesmo jeito, mesmo triste. O pastor fica triste, viu? De vez em quando. Mas mesmo triste, ele não deixa de ir na igreja não, viu? E olha que forte isso. Naquele dia, a Daiane estava muito envolvida fazendo vários cursos. Ela já tinha recebido várias palavras proféticas, ela vinha compartilhar comigo. E eu estava 2 meses, irmão, numa igreja conhecida no mundo por ser igreja profética, no mundo inteiro. E eu estava 2 meses, Jesus nunca tinha usado ninguém para liberar uma profecia sobre mim. Tinha mais ou menos 2 meses, nunca tinha recebido nenhuma palavra profética. Eu estava triste. Aí no louvor, Deus veio com aquela presença, eu só chorava, eu estava chorando de tristeza, não da presença. E aí Deus falou comigo assim: filho, eu te amo tanto. Ai que eu chorava mesmo, eu falei: ai, Jesus, eu não consigo sentir, eu estou triste. Ele falou assim: eu te amo tanto, que hoje eu vou falar com você, eu vou usar um profeta para falar com você. E não vai ser uma vez só não, vai ser 3 vezes. Eu falei: ah, Jesus, amém. Sabe aquele amém assim que você diz assim: ah, acho que foi da minha cabeça. Daqui a pouco, 2 minutos depois, bate alguém nas minhas costas assim: posso orar por você? Eu falei: pode, tudo em inglês, né? Eu falei: amém. Mas quando a pessoa já veio e começou a orar, eu já falei: isso aqui já é a resposta de Deus. Obrigado, Jesus, já veio uma. Se veio só ela, já está bom, Jesus. Eu já chorei. E ela entregou uma palavra profética sobre a minha vida. E isso o louvor rolando: obrigado, Jesus, obrigado. Eu não entendi quase nada, porque eu estava chorando tanto, e eu já não entendo muito bem inglês. Então, irmão,
importante é que Jesus estava falando comigo. Aí daqui a pouco, uns 5 minutos depois, me bate um irmão assim no outro ombro. Aliás, eu estava chorando tanto que eu comecei a sentar, não consegui ficar de pé. Aí veio de eu cair, me estribuchar no chão, eu fiquei sentado, aí me veio um irmãozinho: posso orar por você? Pode, claro que pode. E aí ele libera uma palavra. Aí naquele momento eu fui mais esperto. Peraí, irmão, deixa eu gravar aqui, dá só um minutinho. Quando eu chegar em casa, minha mulher vai traduzir tudo. Não quero perder nenhuma palavra mais, não vou dar mole. Eu estou esperando a terceira, agora eu não vou dar mole. Eu vou gravar tudo. Por incrível que lhe pareça, mais ou menos uns 5 minutos depois, vem uma outra moça, bate no seu ombro: eu posso orar por você? Aleluia. Não foram as palavras proféticas em si que mudaram a minha vida, mas foi a forma como Jesus foi carinhoso comigo. Mesmo num dia que ele viu minha tristeza, ele disse assim: hoje eu vou alegrar o coração do meu filho. Aquilo me deu gás, irmão, por meses, por muito tempo. E hoje eu posso compartilhar essas experiências com você, porque eu sei o quanto eu sou amado por Deus. Tem um detalhe muito importante nessa história: eu não entrei na igreja pedindo palavra profética. Foi Deus que falou para mim que ele ia usar 3 pessoas aquele dia para mostrar o quanto ele me ama. Eu não botei Deus na parede dizendo: hoje se o senhor não falar comigo, nunca mais eu vou me relacionar com... Isso não existe, irmão, pelo amor de Deus. Eu sou filho. Amém, igreja? Você é filho, você é filha. O Pai ama te ver feliz, te ver alegre. E quando Ele te ver triste, Ele vai encontrar uma maneira de te tornar alegre novamente. Você pode aplaudir Jesus por essa verdade? Aleluia! Pedro precisava necessariamente de uma cura interior, por causa de um problema que ele mesmo causou. Porque ele ainda não conseguia discernir, ele achava que tudo era sobre a forma como ele amava Jesus. Ele não tinha conseguido ainda, pela ausência do Espírito Santo, saber o quanto ele era amado por Jesus. Mas o fato é que todos nós... Essa mensagem aqui eu não estou pregando para Pedro, estou pregando aqui para nós, aqui de Joinville, Igreja dos Filhos, amém? Amém? Todos nós precisamos de cura interior em alguma área da sua vida. Uns mais, outros menos. Uns recebem no momento que ele já se encontra com Jesus, no momento que ele é salvo, naquela semana Deus já limpa tudo, cura tudo. Eita glória, a maravilha de Jeová. Tem gente que cura tudinho quando vai para o encontro com Deus, amém? Tem gente esperando encontro com Deus aí? Aleluia, esse mês nós vamos ter muito, amém, homens? Se Deus quiser. Tem gente que cura tudinho lá, oh, meu Jesus. Vamos começar a chamar de hospital de Deus lá, aquele negócio, tá bom? Todos nós precisamos de cura interior, uns mais, outros menos. E é necessário a gente falar que para você passar pela cura interior, para você ter essa experiência com Deus, a cura interior necessariamente passa por algo chamado perdão. Não existe cura interior se não houver perdão. Por isso que Jesus estava mostrando aqui para Pedro é que ele já tinha perdoado. Falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu falei: então, filho, apacenta as minhas ovelhas, por favor. Quer dizer, não vamos nem tocar mais no assunto do passado, eu já te perdoei, vamos para frente, vamos para o futuro. As minhas ovelhas estão precisando de um líder. Entende isso? Jesus já estava mostrando que Pedro estava totalmente perdoado. Ele só precisou perguntar 3 vezes, não era para ter certeza se estava, se não estava, era para curar. É porque Pedro tinha negado 3 vezes. E a falta de perdão, preste atenção no que eu vou te dizer. A falta de perdão te paralisa. A falta de perdão te bloqueia, te impede. É muito forte falar sobre perdão, porque tem pessoas que não conseguem perdoar, às vezes o cônjuge, às vezes o filho, o pai, parentes próximos, pessoas que amam. Tem pessoas que não conseguem tomar a atitude de perdoar, porque perdão é uma atitude, não um sentimento. Pastor, estou esperando sentir no coração. Eu amo quando eu sentir no coração. Irmão, não tem nada a ver com sentimento. Perdão é um gesto, é uma atitude. Perdão é um comportamento. Neste caso, o problema de Pedro é que ele não perdoava a si mesmo. Então agora eu quero falar com você sobre auto-perdão.
Porque tem pessoas aqui que estão me ouvindo agora, que por causa de um erro do passado, por causa de uma atitude que você cometeu lá atrás, você não consegue se perdoar. É o mesmo caso de Pedro. O problema dele não era com um terceiro, era com ele mesmo. Você não consegue se perdoar por se relacionar com aquela pessoa. Você não consegue se perdoar por fazer aquela sociedade, por abrir aquele negócio, por tomar aquela decisão, por assinar aquele contrato que você não deveria. Você tomou uma atitude errada que gerou um prejuízo na sua vida, uma mágoa, gerou uma ferida, um trauma, e você não consegue se perdoar. E pior cenário ainda, é quando você não teve absolutamente culpa nenhuma, é quando você foi abusado, é quando você foi invadido, e você mesmo assim se autocondena. A culpa não foi sua, e tem pessoas que não conseguem se lançar perdão para isso. Tamanha é a ferida. A cura interior que Jesus tem para você necessariamente passa pelo perdão. Deixa o Espírito soprar essa realidade no seu coração. Deixa o Espírito Santo dizer que você é totalmente perdoado. Deixa o próprio Jesus afirmar para você que do seu passado Ele não se lembra mais. É assim que Deus olha para o teu passado, Ele esquece completamente. E tem gente que se paralisa, se bloqueia, porque não consegue se auto-perdoar. Posso te provar isso na Bíblia? Lucas, no capítulo 5, versículo 20, conta a história de um paralítico. Jesus estava no início do ministério dele, estava pregando numa casa, a casa estava lotada de gente. Ninguém entrava nem saía da casa, nem pelas portas, nem pela janela, de tanta gente que tinha. Aquele paralítico precisava de cura. O que ele fez? Ele arranja uns amigos. Fala, vamos subir pelo telhado? Olha que ideia genial. Glória a Deus por uns amigos que trazem ideias geniais, amém? Vamos quebrar esse telhado, vamos dar um jeito de colocar você na frente de Jesus. Aleluia. Deram um jeito, colocaram o paralítico na frente de Jesus. O que tu queres? Óbvio, Senhor, eu quero que tu me cure, amém. Sabe o que Jesus responde ao paralítico? Filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Porque a falta de perdão te torna um paralítico. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de perdão. Não sei se é o casamento, não sei se é nas finanças, não sei se é a sua carreira, no seu negócio. A ausência de perdão está te tornando um paralítico nessa área. Está impedindo você de viver coisas novas em Deus. E da mesma forma como Deus curou aquele paralítico, libertando ele, perdoando ele de todos os pecados, da mesma forma Ele quer curar a sua vida. No momento que você se perdoar, no momento que você perdoar aquele que estava envolvido, Ele vai dizer, levanta e anda. Chegou a hora de você caminhar ao rumo desejado que Deus projetou para você. Aleluia! Eu poderia pregar só sobre perdão, irmão. Tem muita coisa que falar. Mas eu acredito que o Espírito Santo pode fazer muito melhor esse papel. Eu tenho certeza que Ele está fazendo no seu coração. Ele está trazendo o nome. Ele está colocando uma situação. Ele está falando, tá vendo? Tem que perdoar isso aqui. Tá vendo? É isso. Porque você não consegue ir avante. Você não consegue ir para frente. Enquanto você não sabe que foi totalmente perdoado por Deus. E enquanto você não consegue se auto-perdoar. São 3 esferas de perdão. Saber que você foi totalmente perdoado, Deus não tem problema nenhum com o seu passado. Segunda esfera, você se auto-perdoar. E terceira esfera, se tiver algum terceiro envolvido, você precisa liberar perdão para essa pessoa. Acabou, irmão. Resolveu essas 3 esferas? Você está pronto para receber cura interior e para viver uma vida mais que abundante em Cristo Jesus. Aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, agora apacenta as minhas ovelhas. Elas precisam de você como líder. Eu te chamei para ser um pastor. Eu te chamei para cuidar das minhas ovelhas. Apacente as minhas. Jesus falando, apacente as minhas ovelhas. Jesus não disse, Pedro, apacente as ovelhas que eu te dei. Isso faz toda a diferença. Porque tem gente que acha que é dono da ovelha. Jesus diz assim, apacente as minhas ovelhas. Nós temos que ter zelo? Sim. Temos que ter cuidado? Muita atenção. Porque as ovelhas são de Cristo. Mas ao mesmo tempo,
nós temos que ter algo chamado desapego. Hein? Como não lembrar agora, né? Desapega. A relação entre zelo e desapego. Presta atenção no que eu vou falar. A relação. Zelo versus desapego. É óbvio que nós temos que ter zelo, atenção, compreensão, amor, dedicar tempo, carinho, persistência. Essa palavra é muito importante. Mas ao mesmo tempo, nós temos que saber que não somos dono de ninguém. Nós temos que saber que a pessoa é responsável por suas próprias decisões. Porque, irmão, nós somos chamados aqui como Igreja de Cristo para sermos irmãos em Cristo. Por isso na nossa igreja a gente não tem cultura de chamar alguém de meu pai espiritual, esse é minha mãe espiritual, esse é meu pai espiritual. Não, irmão. Nós somos todos irmãos de um mesmo papai celestial. Amém? Então como você é quando você discipula alguém, quando você ganha uma vida para Jesus, você é o irmão mais velho. Sabe qual é a diferença do irmão mais velho para o pai? Irmão mais velho dá exemplo e o pai manda. Eita, não tem nenhum fala Deus aí agora, bradando aí? Cadê o Alex agora aqui para dar um brado de vitória? O irmão mais velho dá exemplo. Quem pode mandar é só o papai. Essa é a grande diferença. Tem gente que quer mandar na vida dos outros. Tem gente que acha que é o dono. Tem gente que acha que a ovelha é dele. Foi você que pagou preço de sangue, irmão? Foi você que morreu na cruz, foi? Então a ovelha é de Jesus. Jesus está dizendo para a gente: apacente as minhas ovelhas. Não são tuas, não. Importante notar que essa mensagem aqui é para todo. Não é só para pastor, não. Não é só apóstolo como Pedro, não. Porque todos nós temos uma ovelha de Jesus para cuidar. Todos nós. Talvez você diz assim: pastor, você não conhece minha vida, eu sou tão pequenininho, tão insignificante. Irmão, eu conheço a Bíblia. A Bíblia diz assim que Deus chamou os homens lá e Ele deu talento para todos eles. Para o primeiro Ele deu 5 talentos, para o segundo Ele deu 2 talentos, e o terceiro Ele deu 1 talento. Não tinha ninguém que Jesus disse assim: para você eu vou dar 0 talento, porque você é muito pequenininho, né, tadinho, você começou agora, não vou te dar. Não tem, irmão. Jesus deu talento para todos. Amém, igreja? Para uns Ele deu mais. Por isso tem pessoas que tem um chamado para a nação, tem pessoas que têm chamado para a cidade, a cidade arde no coração. Para outros, Deus deu menos. Talvez um grupo menor de pessoas. Então eu te pergunto, quais são as ovelhas que Jesus está pedindo para você cuidar, para você apacentar? Quais são essas ovelhas? Talvez é o teu grupo de crescimento, por que não? Talvez são as ovelhinhas, os cordeirinhos de Jesus lá na salinha de criança que Jesus deu para você cuidar. Por que não? Talvez sejam casais. O que arde no seu coração são casais. É casais, pastor, porque Deus restaurou meu casamento e eu sei que o meu chamado é para lidar com casais. Talvez as ovelhas que Jesus está esperando que você pastoreie sejam empresários como você, homens de negócio, pessoas que lidam com outros homens de negócio, mas são exemplos, são luz, são sal na terra. Qual é a sua esfera de influência? Quais são as pessoas que você alcança? Tem pessoas nessa igreja, glória a Deus por essas pessoas, que o que arde no seu coração são as causas sociais. Então são pessoas que estão preocupadas com moradores de rua, com viciados, dependentes químicos de toda a espécie. São pessoas, são as ovelhas que Jesus deixou na mão dela para cuidar. Na mão desse homem, na mão dessa mulher. Todos nós temos ao menos uma ovelha. Deixa eu te dizer, eu vou ser canal de Deus agora para a sua vida. Talvez você está aqui e você está dizendo: pastor, então se eu recebi um talento, eu sou o menor deles. Apenas um talento. Deixa eu te dizer algo para você. Se tem ovelhas que Deus espere que você influencie, que você lidere em amor, essas ovelhas são a tua família. Precisa começar na tua casa. Precisa começar no teu cônjuge, nos teus filhos. Precisa começar no primeiro nível seu de relacionamento. Essas são as ovelhas que Jesus espera que você influencie,
que você seja luz, que você seja exemplo. Como eu disse aqui domingo passado, que você seja reconhecido na sua casa por ser uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo. Que você seja reconhecido na sua casa por ser um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Esse certamente é o primeiro talento. E quando você conseguir granjear esse talento, multiplicar famílias que sejam cheias do Espírito Santo, como a sua família é, então Jesus vai te dando mais, vai colocando mais sobre você. Aleluia! Deus entra na sua vida com provisão, depois Ele pede comunhão, depois Ele te chama para uma cura interior, e por último Ele espera que você apacente as ovelhas que Ele te deu. Pode aplaudir Jesus, irmão. Provisão, comunhão. A comunhão vem acompanhada de cura interior. Glória a Deus, glória a Deus. Pela fé, acredite que a mesa da graça que vai ser servida lá na sua casa vai ser um lugar de cura interior, vai ser um lugar de relacionamentos saudáveis. Aleluia! Porque na mesa que Jesus está, existe cura interior. Eu poderia te dar vários exemplos. E o melhor de tudo é que depois da mesa, provisão, comunhão, mesa, cura interior. Depois da mesa, Jesus te chama por compromisso. Porque a graça que Deus dá vem sempre acompanhada do segundo mandamento: amai ao próximo como eu vos amei. Depois da mesa da comunhão, vem o compromisso. Foi assim nessa história com Pedro e os discípulos. Foi assim com Jesus Cristo na ceia. Lembra na ceia, na Páscoa? Jesus disse: algum de vocês vai me trair. De repente Judas se manifesta, cai fora dali. Quando ele faz isso, Jesus pega o avental e vai fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. E o que ele diz depois de lavar os pés dos discípulos? Eu fiz isso aqui para que vocês também façam e sejam exemplo com o próximo. Depois da mesa vem o compromisso. Quando Jesus chama Zaqueu para jantar com ele: vem, Zaqueu, vou entrar na tua casa, vou jantar contigo. Depois da janta, depois da mesa, Zaqueu se arrepende. Ele diz: Senhor, se eu devo algo a alguém, eu prometo que eu dou multiplicado. Porque depois da mesa da graça vem o compromisso. Quando Jesus está jantando com fariseus, ele tem um momento ali com fariseus no início do ministério dele, e os fariseus vêm questionar de algumas coisas. Depois da mesa, Jesus chama os fariseus: olha, vocês andam dando dízimo do endo, da cominho, vocês andam sendo bons na lei, estão cumprindo a lei direitinho, estão fazendo muita coisa que deveriam fazer, mas vocês estão deixando de fazer outras coisas importantes, porque Jesus chamou o compromisso logo depois da mesa. Eu poderia te dar vários e vários exemplos da maneira como Jesus age. Continua a mesma. Sabe qual é o seu compromisso? Seja leal à sua família. Apacente as ovelhas que Jesus te deu. Todos nós temos uma área de influência. Uns em pequena escala, outros em maior escala. Mas jamais abra mão, irmão. Não abre mão. Não enterre o talento que Deus te deu. Com muito temor eu falo isso no meu coração. Por quê? Vai ter um dia que todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Esse dia vai chegar. Ele vai te perguntar: e os talentos que eu te dei? E as ovelhas que eu confiei, que você iria pastorear, iria influenciar, iria liderar? O que você fez com elas? Ah, pastor, você não está entendendo a minha vida, eu preciso ser cuidado. Então eu abri mão de algumas coisas que eu preciso ser cuidado. Deixa eu ser canal de Deus para a sua vida, irmão. O melhor jeito de você ser cuidado é participando da provisão, da comunhão, da cura interior e do compromisso. Porque você está ligado no corpo. Quando você diz assim: eu vou sair de tudo porque eu quero ser cuidado, você está se desligando. Talvez essa não seja a sua motivação. Você diga assim: vou largar tudo porque eu quero me desligar. Não, talvez você nem saiba disso, de como isso é sério. Mas quando você se desliga do corpo, se desliga desse vínculo, meu irmão, você precisa de um cuidado especial. Fale conosco, seus irmãos mais velhos. Nós temos um corpo de pastores dispostos a te atender. Nós temos um corpo de conselheiros nessa comunidade, sábios, cheios do Espírito Santo, dispostos a te atender. Procure seu irmão mais velho.
Nós estamos aqui para cuidar, para ajudar você, te dar um ombro para chorar, para orar por você, para te aconselhar, seja no que for. Mas não se desligue da comunhão, não se desligue da provisão, não se desligue da cura, não se desligue do compromisso que Jesus te chamou, porque um dia, tem um dia, que Ele vai dizer, e aquelas ovelhas? Tem um dia que nós estaremos frente a frente com Ele, Ele vai dizer, tu me ama, Tiago? E as minhas ovelhas? Que nesse dia nós possamos dizer, Deus, eu fui totalmente amado por Ti, e por causa disso eu consegui responder a Sua graça e a Sua bondade. Aleluia. Feche seus olhos aí onde você está, que eu quero orar por você.